Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, que Tu nos concede vida, saúde, a alegria imensa de estarmos aqui abrindo a Tua palavra neste momento, para dividir o pão da vida com Teus filhos. Senhor, perdoe os nossos pecados, opere em nós o querer, abra nossos olhos, nosso coração, dá-nos, Senhor, a capacidade de ver, entender e viver de acordo com a Tua vontade. Nós Te pedimos estas bênçãos e Te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Legal, quero falar aqui para você do grande mandamento. Existe um mandamento sobre o mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Outra coisa que eu dizia errado, irmãos: na multidão de conselhos encontramos sabedoria. Então eu convidava uns amigos aqui para formar uma comissão, né? E essa comissão aqui decidia quem pode, quem não pode, enfim, a comissão aqui era um tal de dar conselho, irmão, um pior que o outro. Um dava conselho do que viu, o outro dava conselho do que achava, e assim crucificaram Jesus. A comissão crucificou Jesus, irmãos. Mas não é disso que eu vou falar. Eu vou falar do grande mandamento. É só isso que eu vou falar para você. Eu vou falar para você, queridos, que está escrito em Mateus capítulo 22. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: ame o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Queridos, os profetas dependem deste mandamento. A lei depende deste mandamento. O que significa amar a Deus, irmãos? O que significa amar o próximo? Queridos, amar a Deus significa amar o próximo, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, habita no seu próximo, né? Então, pense você, é tudo uma coisa só. Nós deveríamos ser todos irmãos, e ponto final, não tem muito o que discutir aí. Mas tem muita gente mudando tudo isso. Nós vemos essas mudanças no livro de Mateus, no mesmo livro. Um pouquinho mais à frente, Jesus tem uma mensagem severa, irmãos, para todos aqueles que não usam desse mandamento, desse grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, do qual toda a lei e todos os profetas dependem deste mandamento, né? Isso se repete no livro de Marcos, no capítulo 12, dos versos 38 a 40. Se repete no livro de Lucas, no capítulo 11, dos versos 37 a 52. E também no capítulo 20, nos versos 45 a 47. Meus queridos, nós vamos ler a parte que está em Mateus. Eu gostaria que você aumentasse o volume do seu rádio, parasse o que você está fazendo e prestasse atenção no que eu vou dizer para você. Em primeiro lugar está escrito. Em segundo lugar, irmãos, são coisas que nós não vemos em templos sendo pregada, sendo ensinada. Por quê? Eu diria para você que nós não vemos estas coisas sendo ensinadas, pregadas nestes templos, porque fala contra os escribas, os fariseus, né? Entra num mandamento que ninguém quer obedecer, porque lá no templo eles já não queriam obedecer esse mandamento. Tanto é que eles não queriam obedecer esse mandamento, que no meu modo de ver, na minha maneira de pensar, os fariseus, irmãos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes,
foram muito piores do que Judas. Judas vendeu porque tinha quem comprasse. Judas vendeu por 30 moedas e se arrependeu, irmãos, e disse: pequei contra sangue inocente. Sendo que quem comprou, irmãos, comprou para calar a verdade, e até hoje aumenta o rebanho, né? Quem comprou? Fui eu que comprei? Não. Foi você? Talvez sim. Não sei quem é você. Não sei quem está me ouvindo nesse momento. Eu sei que o que eu estou falando aqui, irmãos, tem que ser falado. É incomodar você. O que eu estou falando aqui não vai coçar os seus ouvidinhos, não. Como alguns dizem, alguns, não estou falando de um, alguns, é insuportável de ouvir, mas usam outra expressão, sabe? Eu prefiro deixar para lá a expressão que é usada. Bom, eu, irmãos, não sou 100% cristão, porque acredito que eu vou chegar numa idade bem velhinho, vou morrer e vou estar cometendo erros. Ontem eu cometi um. Ontem eu postei no YouTube uma coisa que estava de atravessado na minha garganta, e eu acabei citando o nome do elemento que atravessou essa trave na minha garganta, porque ninguém manda em mim, ninguém, só Deus. Deus manda em mim. De resto, as pessoas podem ser parceiras minhas. Olha, eu acredito que por este caminho é melhor, mais curto, vamos lá. Olha, eu não concordo. Pera aí, por quê? Vamos debater. Olha, o que você está falando está errado. Me mostra. É assim que funciona. É assim que eu trato todos vocês. É assim, irmãos, que eu sempre vou pedir a Deus para que me dê sabedoria e condições de amar o próximo como a mim mesmo, de respeitar o próximo como a mim mesmo. Então agora, vamos ao ai. Ai de vós. É complicado, irmãos. Ai de vós, está escrito. Está escrito. Em Mateus, no capítulo 23, nós vamos começar a leitura no verso 1. Para que não haja contexto, fora de contexto, sabe? Isso é uma vergonha, viu? Quem fala a palavra contexto deveria de engolir a língua para não falar mais. Deveria estudar a Bíblia para saber que a Bíblia foi escrita. A multidão de conselhos nós encontramos na própria palavra de Deus. Sim, vamos lá estudar Jeremias, Ezequiel, sobre o assunto que eu estarei abrindo agora no livro de Mateus, né? Na segunda parte das Escrituras. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Engraçado, queridos, que só tinha uma cadeira, né? Então um monte de negro sentado ali. Que coisa impressionante, irmãos. É Jesus que está falando, que se assentou. Não venha dizer para mim, não, mas não tem como. Está escrito, né? Fazei e guardar, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas obras, porque dizem e não fazem. Irmãos, quem é esses aqui que estão assentados na cadeira de Moisés? Já está escrito, escribas e fariseus, né? Escribas são aqueles que sabem escrever coisas bonitas, né? Fariseus, não precisamos dizer que são líderes religiosos. Estes atam fardos pesados, é o verso 4, Mateus 23. E difíceis de carregar. Está em colchetes esta frase, esta parte da frase. E difíceis de carregar. E os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Meus queridos, eu deveria falar aqui com um pouco mais de coragem, mas essa minha coragem magoaria
determinadas pessoas que, me ouvindo, sabem qual caminho deve escolher, irmãos, né? Esta coragem eu me refiro a dar exemplos de onde eu permaneci 12 anos vendo isso acontecer. Pode isso? Não, não pode. Quem falou? Está escrito na página XXZYZ 00,99. Ou então na página 666 da Poderosa, que de poder não tem nada. Entendeu? Fardos pesados. É só não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Eu não leio isso nas Escrituras, queridos. Eu não vejo isso nas Escrituras. Que coisa, né? Difíceis de carregar. Às vezes você perde emprego. Deixa eu colocar aqui uma situação. Devemos obedecer à lei dos homens. Eu vou olhar aqui agora, são 20 para meio-dia. Nossa, ficou apertado o tempo aqui para eu pregar tudo que eu quero. 20 para meio-dia. Ou são 20 para as 11? Se for 20 para meio-dia, porque o homem estabeleceu isso, e eu pegar e voltar aqui uma horinha no meu relógio, colocar no horário normal, eu vou perder a hora. Se eu tiver compromisso, irmãos, eu vou perder os compromissos, queridos. Então, é aquele dia que nós devemos respeitar, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Nós devemos respeitar a partir da meia-noite ou a partir do pôr do sol? Ou nós devemos respeitar a partir das 2 horas da tarde até 2 horas do domingo, ou do domingo 2 horas até o outro domingo às 2 horas? Porque nós devemos respeitar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Sabemos que a marca, o selo, nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Mas nós não temos que correr igual um animal, porque, como é que eu vou fazer aqui? Eu volto o relógio ou não? É lei dos homens ou não? E estes que impõem isso sobre as tuas costas, eles fazem o quê? Tem folga na segunda, fica o dia inteiro, todo dia no MSN. Irmão, acho que já foi claro, né? Insuportável de carregar, perde emprego, sabe? Calma, não estou dizendo que não seja sagrado os mandamentos. Estou dizendo que estes que se assentam na cadeira de Moisés, não vou discutir, não vou brigar, não quero levantar nem a voz. Aquele que tiver que ouvir vai entender. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Teve um líder aí que parou na porta de um templo, tinha 4 livrinhos no porta-mala, chamou um amigo meu, falou: você me dá uma força aqui para carregar uns livros? Ele com a mão vazia. O cara foi. Ele abriu o porta-mala, 4 livrinhos. Se sou eu, cato os 4 livros, bato no peito dele assim, carrega você, vagabundo. Irmão, eu não sou 100% cristão. Eu tenho meus problemas, sim. Eu estou orando muito para mudar, mas é muita cara de pau desses que colocam fardo pesado em nossas costas e nem com o dedo querem movê-lo. Entendeu? Eles praticam todas as suas obras, ou seja, as coisinhas que eles fazem em público é a fim de serem vistos dos homens. Alargam seus filactérios, alongam suas franjas. Filactérios, existem a franja, irmãos. No final vai dizer: esta geração, tá certo? A Bíblia é a Bíblia 24 horas por dia, todo dia, desde que ela foi escrita até o dia que Jesus voltar, né? Então, aquela época alargavam as franjas e filactérios, alongavam as franjas. Hoje, mudam de gravata. Hoje, você não conseguiu um dinheirinho para comprar um terno bacana para né, pregar lá na empresa. O cara sofre, meu. O cara fala para você que não é Jesus o pastor dele, não, porque está dando problemas, coisas complicado. Isso, olha, eu sinto muito, mas tudo que eu falo aqui serve para mim, irmãos. Eu era assim, eu ainda sou assim em muitas coisas. Eu sei que vai servir para todos que estão me ouvindo, mas não vista a carapuça. Ninguém, principalmente os líderes religiosos, né? Principalmente os líderes religiosos, porque todos nós nascemos cegos,
né? Agora, chegará o momento que nada ficará oculto, irmãos. Está na palavra de Deus. Estes que eu me refiro hoje, eu não. A palavra de Deus nos apresenta em Mateus 23, no verso 6, continuamos. Ama os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Bom, todos já colocam um monte de primeira cadeira lá na frente, né? Certo? Não tem simplicidade, igualdade entre o ministro da palavra e os ouvintes, as ovelhas. As ovelhas não têm direito de se levantar no meio de uma palestra do ministro e perguntar, ou seja, fazer um culto racional, como lemos e deveríamos, de 1 Coríntios 14. É em 1 Coríntios 14 que nós lemos a maneira que o culto deve ser para que todos recebam sabedoria e entendimento. Então estes, né, eles colocam as primeiras cadeiras lá e, nossa, se não sentar lá, se sente rebaixado. Chora, briga com a direção da empresa. Mas por que fez isso comigo? Né? É assim, irmãos, sinto muito, é a realidade. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens, é o verso 7. Queridos, como nós somos, não sei nem que expressão usar. Eu acho que Cristo diria o que ele está dizendo aqui, ó. Estes amam serem chamados mestres. Vós, porém, eu e você, presta atenção, não sereis chamados mestres. Pois bem, queridos, eu estou aqui falando para você o que está escrito, do jeitinho que está escrito dentro do texto, né? Desde o verso 1 até o último que nós vamos chegar, que vai ser eu posso ir até o 36, mas o 23 acaba no 39, né? Então vejam vocês. Vós, porém, não serão chamados mestres, porque um só é o nosso mestre. Está vendo por que eu tive que aguentar o cala-boca, irmãos? Porque eu achei que eu tinha um mestre, queridos. Entendeu? Eu achei que eu tinha alguém que era meu instrutor. Olha aí, a culpa foi minha. Tô até feliz hoje, porque já confessei o meu pecado de dizer o nome dele no YouTube ontem, né? Mas eu também não vou tirar. Está escrito, está lá, não vou tirar. Então, eu fui culpado. Se eu já tivesse buscado um só, que é o meu mestre, o seu mestre, irmãos, eu não teria tido tanto sofrimento, não é verdade? A ninguém sobre a terra chameis de papa. Não, papa não, papai. É o verso 9. Olha aí, irmãos, presta atenção, é muito claro isso aqui. Sobre a terra, não está falando do Brasil. Na terra existe papa, olá, papa italiano, né? Certo? Porque um só é o vosso Pai, aquele que está você já sabe, no céu. É muito lindo isso, irmãos. A palavra de Deus revelada, ela é maravilhosa, né? Ele já sabia de tudo aqui na geração de hoje, tudo que estaria acontecendo, né? Um só é o vosso Pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados guias. Olha aqui o que ele está falando aí, ó. Ele está falando para mim e para você agora. Ele não está falando para líder, não. Ele está falando para mim e para você. Não seremos chamados guias, porque nós temos um guia, Cristo, irmãos. É o verso 10, Mateus 23. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Eu vou continuar no verso 12 para explicar o 11 e o 12 claramente para você, que não tem interpretação aqui, é o que está escrito. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Irmãos, o maior dentre vós é o que, irmãos? O governador do estado de São Paulo, que nós estamos em São Paulo, ou o prefeito de Rio Claro? Porque existe aí, né? Municipal, estadual, nacional, internacional, mundial. Eu não aguento. Quem
quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O maior dentre vós será o vosso servo. Irmãos, aqui ele está se referindo, queridos, ele está se referindo ao conhecimento. Quando a gente aceita o que está escrito como ele escreveu, irmãos, a gente passa a ter determinadas revelações, né? De que, por exemplo, existirá o 8º rei em Apocalipse 17. De que, por exemplo, quando ele fala em Apocalipse 17, existe. Um dia nós vamos falar desse assunto. Isso é uma revelação incontestável. Quando ele fala existe, é a partir desse momento que este livro do Apocalipse, esse capítulo 17 é desvendado. Porque até então não existia. Se não existia, como é que alguém pode saber? Adivinhador? Então esse daí está fora do reino do céu, né? Então nós tivemos esta revelação de 26 anos para cá, 27 já para cá. Então, outra revelação, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, já citei aqui hoje. A gente pega o contexto do texto, que é do começo ao fim, do que ele escreveu, e nós vamos entender que este que ama a Deus vai receber aquilo que os nobres de nascimento não foram chamados a conhecer. Aquilo que os escribas de hoje, né, que tem dinheirinho para fazer cursinho, não sei o quê, não foram convidados a conhecer. Irmãos, é duro, é duro. Não enche. É insuportável. É insuportável. Eu estou suportando, sabe por quê, irmãos? Porque eu já fiz tudo na minha vida. Eu não tenho parente nenhum que aceitou a verdade, irmãos. Nenhum. A que eu mais amava, que eu amo, né? Mas eu amava de uma maneira diferente da maneira que eu amo hoje, né? É terceiro tipo de amor já que eu tenho por ela. Bateu o pé e falou: você não vai me mudar. Eu sou católica, acredito no espiritismo, e acabou. Ué, o que eu vou fazer? Eu não posso mudar ninguém, irmãos. Ela mesma falou: não suporto te ouvir. Para não dizer enxou, né? Ela falou: não suporto te ouvir. O que eu posso fazer, irmão? O que eu estou dizendo está escrito. E o que está escrito ninguém vai suportar. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque se você não suporta, você está desconectando, está desligando o rádio, está se cumprindo a palavra de Deus em mim. Está se cumprindo tudo aquilo que eu temia de não ser verdade, sendo verdade. Então, aí eu vou começar a trazer sobre todos nós as promessas de bênçãos que o Senhor nos dá, para aquele que verdadeiramente aceitar. Ai de vós, escribas e fariseus, depois do será humilhado, exaltado, que é o maior, que tem mais sabedoria ensinando o menor, e assim tem que ser, e acabou. Aí ele fala no verso 13: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Nossa, imagina Jesus dizendo assim: porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entram e não deixam entrar os que estão entrando. Irmão, desculpa aí, mas eu tenho problema de terra no nariz aqui. Na verdade não tem mais nada no nariz, meu irmão. Mucosa acabou tudo, meu nariz é tudo furado, é cheio de estragado. Eu fiz tudo que não prestava na vida. Então, acontece essas coisas aí. Por isso que eles não me contratam na Rede Globo de televisão. Hoje eu estou uma gracinha. É que eu não quero machucar. Ai de vós, escribas, ele está dizendo, hipócritas, vocês fecham o reino do céu para os homens. Os que querem entrar não podem entrar, vocês não deixam aqueles que estão entrando. Irmãos, como é que é isso aí? Eu já falei isso aí. Eu não vou ficar repetindo, irmãos. Você pega, vai lá para o templo, e aqui na continuação você vai entender. Você entra lá a fim de conhecer o caminho do céu e acaba não conhecendo nada. E vamos continuar com o texto que você vai entender. Verso 14:
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Espera aí, será que viúva é aquela que perdeu o marido e aí vai lá o pastorzinho, pastor não, o escribinha lá e o fariseuzinho lá, para quê? Fazer o que sozinho lá com a viuvinha? Irmãos, viúvas e viúvos, sabe? Aquele que não tem o noivo, não tem o marido, irmão. Esses aí são as viúvas e os viúvos, sabe? Que estão sem marido, quando fala de órfão, pensa que é o quê? O coitadinho que é órfão, que perdeu o papai? Não, é o órfão que não tem o pai que está no céu. Viúva é a viúva que não tem o noivo, não tem o marido. Agora, você vai lá, você, ô escribinha, vai lá e vai fazer uma visitinha, sabe? Para justificar, daí o que você faz? Ela pôs o cafezinho para você, você comeu a bolachinha, ela abriu a carteirinha, coitadinha, pegou 50 que tinha lá, 100, não sei, deu na sua mão, né? Ofertinha para você, né? Aí você vai e faz o quê? Longas orações, né? Eu vou orar. Aí, você vai sofrer juízo muito mais severo. Está escrito, é o verso 14, entre colchetes. Aí está a viúva e o órfão, viu, irmãos? É isso aí. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, por quê? Olha, irmão, eu sei que tem cabritinho aí fazendo mé e dando coicinho, dizendo, ele que está interpretando dessa maneira. Então me mostra outra, né? Eu vou deixar aqui mais uma vez, todo mundo sabe, né? O meu nome, sabe que esse programa é meu, a responsabilidade é minha, a emissora não tem nada de opinião quanto ao que eu estou dizendo aqui, né? O problema é Celso, a emissora é outra coisa. O Celso convida você a discorrer na Bíblia comigo, de preferência ainda ao vivo no meu programa. Vai ser uma alegria muito grande se você conseguir trazer argumentos contrários ao que está escrito. Verso 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que compra rádio, compra televisão, faz jornalzinho, né? E distribui em terra e mar para encontrar o quê? Um candidato a prosélito, um prosélito, né? Um interessado a ser filho de Deus. E quando você encontra, você o torna filho do inferno 2 vezes mais que vós, irmão. Aí você só quer o dinheiro do cara. Vamos continuar mais para frente. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Queridos, santuário na época que Jesus estava falando era o templo lá mesmo, era o santuário lá, né? Então, se você fosse lá e jurasse por qualquer coisa, ou seja, você se tornou um candidato, um interessado a ser membro ali, e vamos dizer que era um templo lá que também tinha um CNPJ, uma firma. Então você acabou sendo batizado ali e você fez ali alguns juramentos no batismo, dos quais um deles vou dar 10% do meu din-din para você, tá? Então é o seguinte, irmão, se você jurar, não vou trabalhar com droga, eu não vou vender cigarro, eu não vou vender pinga, eu vou dar dinheiro para vocês, tudo isso aí, não tem problema nenhum. Se você dá um bom dinheiro porque você vende pinga numa grande rede de restaurante, você não vai ser expulso de lá, porque o din-din que você dá lá é muito grande. Então não tem problema nenhum, todos os juramentos que você fez. Mas o juramento, vamos continuar, insensatos e cegos, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis, quem jurar pelo altar, isso é nada, porém quem jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Prestou atenção, irmão? Quando você deixa de dar o dízimo, que não é dinheiro, mas é assim que eles cobram, é assim que funciona, e foi assim que houve todos os problemas comigo, irmãos, perante a sociedade, perante meus ouvintes, perante os meus vizinhos, perante a minha família, perante todo mundo, irmãos. Foi quando eu abri Deuteronômio 14:22 e li que dízimo não é dinheiro, mas é o ouro. Esse aí é o ouro do santuário, que aqui
começa o erro assim de tudo quanto é tipo, irmãos. Porque hoje o santuário somos nós, a casa do tesouro somos nós. Lógico, é muito bom ter um lugar para se congregar, do qual você vai lá e dá oferta, para pagar aluguel, para pagar energia, para pagar a menina que limpa. Mas não, esses empresários aí não pagam imposto, não pagam faxineira, não pagam nada, irmãos, nada. Eu não estou criticando, eu espero estar abrindo os olhos, como o meu foi aberto. Os meus olhos foram abertos, irmãos, pela palavra de Deus. Está certo? Se você foi visto na rua fumando, mas está dando dinheiro lá, o ourinho lá, eles não vão te repreender, você não vai ter problema nenhum. Se você foi visto no barzinho tomando uma cachaçinha, talvez alguém diga: ô irmão, eu te vi lá no barzinho tomando uma cachaçinha, pô, vai fazer isso longe, irmão. É assim que eles falam para você. Eles falam que você pode cair, que você pode pecar, mas que aquele que começou a obra de transformar a tua vida, ele vai terminar. Então, basta você não sair do templo. Eles dizem igreja, tudo balela, irmãos, tudo balela. Aquele que não levar o ouro lá, irmãos, esse ficou obrigado pelo que jurou, o verso 18. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Agora vocês prestem atenção, qual é maior e qual é mais importante? Se você está bebendo, se você está fumando, não é melhor você ser repreendido? Irmão, vem cá, vamos levar você ali no grupo, né? Vamos levar você ali com mais 2, 3 irmãos, vamos orar, vamos saber o que está acontecendo, por que você está escorregando, irmão, por que você está caindo, porque está faltando você comer o dízimo. Então espera aí, vamos abrir a Bíblia, olha aqui, ó, come isso, come isso, come isso, come isso, come isso, come isso, e aí o devorador vai ser repreendido. Você vai estar com a palavra te alimentando, e você não vai beber, você não vai fumar. Isso é tão importante, irmãos, o altar que somos nós hoje, a casa de Deus. Mas ninguém te ensina isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha como esses caras são escribas mesmo. Esses são um problema, irmãos. Olha, estes que eu estou me referindo aqui, não é para você. Não sei que você que eu estou falando aqui, mas para você, cabrito, para você, ovelha, que está pensando, abriu a Bíblia já aí em Mateus 23, legal, glória a Deus por isso, vamos estudar juntos, porque está escrito, é o amor pelo próximo, é o amor a Deus sobre todas as coisas, irmãos, é aquilo que nos alimenta, para que quando pensarmos estar em pé, verdadeiramente não cairmos. Eu vou voltar aqui um pouquinho, eu já perdi hora, mas eu vou até a hora que der, não tem ninguém mesmo querendo fazer o programa comigo aqui. Está todo mundo vestindo a carapuça e sabendo que o que eu falo aqui é verdade e dizendo que eu encho o saco. Ah, perdão, não era para falar assim, mas já foi. Ai de vós, verso 23. Ai de vós, escribas e... Ó, que legal, 23, Mateus 23, verso 23. Combinou, né? Então vamos lá. Hipócritas, mais uma vez, é Jesus que está chamando você, cabrito, de hipócrita, né? Dais o dízimo da hortelã, olha que safado, irmão, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ó, eles davam o dízimo, irmão, só do tempero, queridos. Só do tempero, irmão. Eles não davam o dízimo da vaquinha, da ovelhinha, não dava, irmão, porque o dízimo naquela época era verdadeiramente alimento para os que estavam no templo, né? Hoje é alimento para nós que somos ovelhas, e que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Então nós somos hoje a despensa de Deus, e nós temos que ser bons despenseiros. O que nós vamos dispensar, hein, irmão? Semente? Azeite? Entrar no mercado, comprar um monte de azeite e levar? Para com isso. Indo, cominho? Para com isso. Esses caras, irmãos, até nisso era mesquinho, né? Só dava o dízimo do tempero.
Aí ele fala assim, ó, e dispensa os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fé. Olha, irmãos, o que é justiça, queridos? O que é misericórdia, irmãos? O que é fé, queridos? Eles não têm isso. Eles não têm justiça. Eles, como diz em João 10, é tudo mercenário. A justiça deles é para eles mesmos, é só para interesse deles, para eles traficarem dinheiro. Dinheiro que ganha fácil, que não paga imposto, que te faz 2 vezes filho do inferno. Queridos, por favor, não sou eu que estou dizendo, eu estou lendo a palavra de Deus para você. Façam essas coisas, mas não omitam aquelas, porque eu sou obrigado a chamá-los de guias cegos, que com o mosquito engole o camelo. Irmãos, vocês comem o mosquito, com o mosquito engole o camelo? O que quer dizer isso aqui, irmão? Você está preocupado se pode ir no cinema, pegar no pé do elemento se vai ou não no cinema. Você está preocupado com o ouro, que é? Do din-din. Sabe? Você está abastado, você tem comida, você tem roupa, mas você quer mais, você quer viagem, você quer concílio, você quer helicóptero, você quer avião. É tudo isso que você quer, você nunca se farta, você é um guloso, né? É a palavra de Deus escrita em Isaías 56:11. Então ele está dizendo aqui, ó, você está coando, chamando todas essas coisas que a traça e a ferrugem corrói, de mosquito. Em compensação, dizendo que a lei, o camelo, você engole, irmão. Nossa, que absurdo. É assustador. Ai de vós, escribas e fariseus, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de rapina e intemperância. Irmão, vocês vê esses caras. Não estou dizendo de todos, eu estou dizendo aquele para quem serviu. Serviu? Amém. Amém. Não serviu? Então não é para você, pronto. Não precisa ficar bravo, né? Limpa o exterior do copo e do prato, mas este por dentro está cheio de ladrão, ave de rapina, que rouba, que mata, que faz com que tenha fim. Intemperança, não tem o mínimo de bom senso, entendeu? É isso aí que Cristo está falando aqui. Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, a palavra de Deus está, o dicionário está tudo errado. Porque eu, para fazer o que eu estou fazendo aqui, irmãos, eu orei muito e estudei muito, viu? E não estudei só num papel, não, é vários, para ter certeza, né? Então ele diz: seu servo, limpa primeiro o interior do copo, né, o coração, pá, e aí o resto vai ficar tudo limpo. E ele continua no verso 27: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos túmulos. Olha, irmão, está falando aqui de cemitério. Sepulcros caiados, aquele que você pega o cal assim, ó, vai lá e pinta de branquinho, que por fora aparentemente está limpinho, belo, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Queridos, verso 28: assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Sabe o que é iniquidade, irmãos? É pecado, queridos. Sabe o que é iniquidade, irmãos? É saber tudo que eu estou dizendo aqui para você, mas ele vira assim e fala: ô, cala a boca, não fala isso aí não. Ô, vai cortar meu barato aqui, irmão? Imagina se eu estivesse numa rádio nacional, internacional. Imagina, irmão, tivesse um pouquinho de dinheirinho. Mas isso nunca vai acontecer, sabe por quê? Porque Deus fala em Mateus 6:7: não quero que cães gulosos, entenda isso, não jogue pérolas a eles, porque eles vão pisar e vão se voltar contra você. Eu sou a pérola de alto preço, então não faça isso. Então este evangelho vai ser pregado, irmãos, aos nossos concidadãos, como Paulo fazia. Vão ser poucos que estarão aqui, ó, se congregando comigo no sábado à tarde. Com o Márcio, ele é convidado. O Juarez vai participar. A Raquel, tem quase certeza absoluta que já está presente. A Marici vai participar.
e mais umas 4, 5 famílias aí, que eu não vou citar o nome, porque ainda não foi autorizado a fazer isso. São pessoas que ainda estão dentro de templos de fariseus hipócritas, né? E que eles não querem machucar ninguém. É isso. Glória a Deus por isso. Eu queria ter sentido o que eu sinto hoje ontem. Ontem eu queria ter sentido isso, para não ter postado no YouTube o nome de um guloso aí, né? Tá bom? Então é assim, irmãos. E dizeis, olha o que eles dizem. Olha aí agora o que diz. Olha aí você que acha que o que eu falo é insuportável. Você que acha que é insuportável. Se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido como seus cúmplices no sangue dos que diziam a verdade. Olha, assim contra vós mesmos, aí já é de Jesus, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Ou seja, mataram os profetas que estavam tentando fazer o que? Salvar almas. Então mataram almas também, irmãos. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Olha que sério que é isso, irmão. Isso é doloroso, queridos. Isso é doloroso. Isso aqui para quem dedicou a vida inteira estudando, pagando, para aprender, para se tornar, para ter um emprego. Não tem como. Não tem como nascer de novo. Não tem como, irmãos. Não tem como. Essa aí é a semente que está caindo no meio dos espinhos, que o mundo, sabe, as necessidades, o conhecimento do mundo vai sufocar. Não tem como, irmãos. Se eu cheguei a um ponto de perder tudo, com droga, com tudo, perdi família, perdi carro, perdi tudo, irmãos, para Deus me resgatar, assim mesmo, eu fiquei 18 dias lutando e chorando para aceitar a verdade, como está escrito. Imagina aqueles que têm ar-condicionado o dia inteiro, MSN o dia inteiro, carrinho bonito, laptop de última geração. Não vai aceitar isso aqui, irmão. Mas é o que está escrito, queridos. Ele continua: serpentes, raça de víboras, não escaparão da condenação do inferno. Olha, é Cristo que está falando. É doloroso, irmãos. É doloroso porque eu tenho envolvimento aí com algumas pessoas que hoje se tornaram líderes religiosos, achando que viveria como os líderes religiosos vivem, só que vivem fábulas, irmãos. E quando me ouve falar agora, nossa, me escracha, sabe? Fala, sai, Celso. Se for para viver assim, eu prefiro não viver. Nossa, é duro para mim, irmãos, mas é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande, porque eu estava na droga já a fim de morrer mesmo, e a droga não conseguiu matar eu. Se alguém me matar, é lucro, e viver é Cristo hoje. Então, para mim, eu tenho mais é que rir, porque conhecereis a verdade vos libertará, sabe? Hoje eu tenho o sábado como dia do Senhor. Hoje eu tenho conhecimento de que muitas coisas estavam me enganando, estavam sendo um fardo na minha vida, e esses que colocavam esses fardos na minha vida entravam em determinados templos para dizer que aquele dia não deveria ser um fardo, e sim uma bênção. Mas como bênção? Você perde emprego, você passa, nossa, misericórdia, sabe? Como é que é bênção? A bênção é você respeitar, orar, agradecer por este dia, que você não trabalha, que você esquece realmente banco, tudo, mas não fica aí, ó, essa música não pode, ai, calça comprida, imagina, vai usar calça comprida na casa de Deus. A casa de Deus somos nós. Cria vergonha na cara, aprende isso. Para, por favor. Calça comprida hoje para mulher que já se determinou a ser igual ao homem mesmo, já fez tudo errado. Culpa do homem que deixou ela sair de casa, né? Mas não adianta você, mulher, ficar brava comigo. É o que está na palavra de Deus, né? Se você estivesse na sua casa, com a cultura que você tem, com o amor que você tem, o conhecimento que você tem, não haveria essas babás aí escandalizando o mundo, judiando de crianças,
que são filhos de Deus, imaturos, inocentes, indefesos, e daí para fora. Olha, continuando aqui o verso 34. Eu vou até a hora que eu me reservei, a hora que eu cansar eu paro de falar. Você que não quiser escutar a verdade aí, desliga. A uns matareis e crucificareis. É o verso 34. A outros açoitareis nas sinagogas, perseguireis de cidade em cidade. Ah, você vai querer achar eu. Não, eu estou aqui, vai, acha eu já. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo a Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que estas coisas hão de vir sobre a presente geração. É o verso 36 encerrando. Queridos, eu acho que está bom por hoje. Edificou? Lógico. Ah, teve fábula, pô, que legal. Então eu errei. Eu tenho que te incomodar mesmo os ouvidinhos, sabe? Porque Jesus não veio trazer paz à terra, ele veio trazer espada. Jesus não veio coçar os teus ouvidos, ele veio mostrar para você o quanto é difícil nós não amarmos os desejos da carne, irmãos, e amarmos o sacrifício que ele fez por nós. O plano que já estava preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. Eu quero que todos vocês tenham a liberdade e o direito de perguntar, de contestar, de me procurar, de fazer o que alguns estão fazendo, mandando e-mail, e acima de tudo, postar a opinião de vocês na internet. Ponha a sua opinião lá, para que todos leiam, para que todos participem. Se você precisar de uma ajuda para adquirir aí capacidade de melhores informações, a gente tenta fazer o que pode também. Eu quero só que vocês saibam uma coisa: eu amo vocês. Eu amo vocês, eu amo Jesus, eu amo o Evangelho. E eu gostaria muito, muito mesmo, que determinadas pessoas que eu amo de paixão não dissessem para mim que a verdade incomoda. Não dissesse para mim que não quer aceitar a verdade, que escolhe o Espiritismo, a Igreja Católica, enfim. Deus dá o livre-arbítrio a todos nós. Mas o meu grande desejo é que a família Advento um dia estejam todos unidos lá, naquele lugar que Cristo foi nos preparar. Deus abençoe a todos.